Agora, turminha, nós vamos lá para o caderno de história, certo? E nós estaremos relembrando os primeiros habitantes aqui das terras que hoje é o Brasil, realizar uma atividade com relação a isso e também o descobrimento do Brasil. Então, relembrar a chegada dos portugueses aqui no nosso território. Vamos lá? Primeiros habitantes. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles andavam livres nas florestas, caçando e pescando. Os povos indígenas vivem em tribos e cada uma tem um chefe guerreiro, chamado cacique ou morubixaba, e o chefe religioso, chamado pajé. Moram em ocas, que são cabanas com paredes construídas com paus e barro, e a cobertura do teto é feita de palha ou folhas de árvores. Taba é a reunião de ocas que formam uma pequena aldeia. Os indígenas usam como arma o arco, a flecha, a lança, o tacape e a zarabatana. Eles têm vários costumes. Um deles é dormir em redes ou esteiras. Alimentam-se da caça, da pesca e também de vegetais. Usam como instrumentos musicais o tambor, o chocalho, a flauta e a maracá. Produzem objetos para uso no dia a dia, como potes de cerâmica, cestos de palha e pilão e canoas de madeira. Andam nus ou quase nus, ou seja, sem vestimenta ou com pouca vestimenta, com poucas roupas. Alguns usam tangas e cocares de penas coloridas. Enfeitam-se com cocares, pulseiras, colares feitos de elementos naturais, ou seja, tirados da natureza, como dentes de animais, penas e sementes. Aqui, ao finalzinho do nosso texto, tem uma ilustração, certo? Representando a vida cotidiana dos indígenas. Então, olha só, pegando água, fazendo uma fogueira, pescando, certo? Com um cesto cheio de peixes. E vocês podem colorir essa imagem. Agora, lá nas atividades. Complete as frases e logo em seguida preencha o diagrama de palavras. Então, aqui, meus amores, tem várias frases que vocês irão preencher e vocês podem, certo, estar consultando aqui o texto também para relembrar e preenchendo aqui a frase, por exemplo, na letra A. Os índios usam na alimentação. O que os índios usam na alimentação? Agora, nós vamos para as atividades, certo? Na número 1, complete as frases e logo em seguida preencha o diagrama de palavras. Então, aqui na letra A tem uma frase. Os índios usam na alimentação. Ela é uma raiz. O que os índios usam na alimentação que é uma raiz? Por exemplo, aqui na letra A é a mandioca. Então, vocês irão escrever a palavra mandioca e depois preencher aqui no diagrama também. E a mesma coisa com as outras frases, certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o descobrimento do Brasil. No dia 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto. Então, nós iremos grifar essa data. 22 de abril do ano de 1500. É uma data muito importante. Por quê, Pro? Porque é o descobrimento do nosso país. É o descobrimento das terras que hoje são o Brasil, certo? Fica dessa forma. Os portugueses, ao se aproximarem das terras brasileiras, avistaram um monte e deram-lhe o nome de Monte Pascoal. Vamos grifar o nome desse monte? Monte Pascoal. Em virtude de estar na semana da Páscoa. A princípio, eles acreditavam estar a caminho da Índia, mas ao avistar o monte, Cabral percebeu que chegara em outro lugar. Então, quem era Cabral? Era Pedro Álvares Cabral, era quem estava comandando as navegações, certo? Então, ele, ao chegar aqui nas terras que hoje é o Brasil, certo? Ele pretendia ir à Índia e ele percebeu que, opa, aqui não é a Índia, onde que eu vim parar, será?
fizeram os primeiros contatos com os habitantes e passaram a chamar o lugar de Ilha de Vera Cruz. Então, vamos grifar esse nome? Ilha de Vera Cruz. A notícia foi dada ao rei de Portugal por Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição de Cabral. Então, ele era escrivão, pois era ele quem escrevia as cartas, recados, mensagens importantes para o rei, certo? Então, vamos grifar o nome? Então, era Pero Vaz de Caminha. Ele registrou todos os detalhes da expedição e logo depois escreveu uma carta para Portugal. Essa carta foi o primeiro documento de registro oficial escrito sobre o Brasil. No domingo, dia 25 de abril do mesmo ano, foi celebrada a primeira missa no Brasil, por Frei Henrique de Coimbra. Então, nós vamos grifar essa data, 25 de abril. Vamos grifar a palavrinha missa e o nome Frei Henrique de Coimbra. Ficará assim. Foi aí que os indígenas perceberam que a fé dos portugueses era diferente da deles. Após a missa, a frota de Cabral foi para as Índias descobrir as riquezas da terra. Então, aqui na imagem, certo, retrata os portugueses chegando aqui nas terras que hoje é o Brasil e aqui, habitando as nossas terras, os indígenas. Por hoje é isso, meus amores. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Tchau, tchau!